Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos agora iniciar nossa escola bíblica dominical. Convido os irmãos, aqueles que estão acompanhando, a fazermos uma oração rapidamente para darmos início. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, glorificamos e exaltamos o teu santo nome pela oportunidade rica e singular que o Senhor nos concede esta hora, Pai. Estar aqui na tua presença, na tua casa, Senhor, ainda que de portas fechadas, mas com a possibilidade de alcançar os teus filhos, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus, que nesta manhã o Senhor possa falar aos nossos corações, que a tua palavra que for ministrada encontre, Senhor Jesus Cristo, terra fértil, Pai, frutifique em nossos corações e que a cada dia nos aproximemos de Ti. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, nós vamos, enquanto durar esse período da pandemia, ministrar a escola bíblica dominical de forma remota, online, para que os irmãos possam acompanhar e ninguém fique no prejuízo sem acompanhar a lição. A lição desse trimestre, a revista tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É uma revista que vai se basear especialmente na carta de Paulo aos Efésios. Nessa manhã a gente vai estudar já a lição de número 2, que é a que está datada para hoje, dia 12 de abril. O título dessa lição, meus irmãos, é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Nós vamos entender um pouco dos primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios e que esses versículos possam causar em nós as mesmas sensações que causavam no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente percebe que ele inicia a carta aos Efésios com uma adoração e um louvor a Deus. E ele faz isso explicando os motivos pelos quais ele está adorando a Deus. E esses motivos são as bênçãos espirituais que nos foram conferidas por Jesus Cristo. Irmãos, eu iniciarei fazendo uma pergunta para que os irmãos reflitam em casa. Nesses tempos de pós-modernidade que nós vivemos, eu quero questionar os irmãos, só a título de reflexão, o que é mais relevante para nós: as bênçãos de Deus nesse mundo material ou as bênçãos de Deus no mundo espiritual? Sabemos que o nosso Senhor Deus nos abençoa grandemente, tanto material quanto espiritualmente. Eu quero que os irmãos reflitam sobre o que é mais relevante: as bênçãos materiais ou as bênçãos espirituais. Pois bem, irmãos, sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu não posso iniciar essa lição sem trazer aos irmãos o significado dessa palavra sublimidade, já que não é um termo que nós vemos todos os dias. É importante fazermos essa descrição. Sublimidade é aquilo que é excelente, perfeito, sem defeito. Por isso que a lição chama de sublimidade, porque a perfeição, a completude, a inteireza, nada nos falta espiritualmente após a redenção que Jesus Cristo nos proporcionou. Então, vamos fazer a leitura bíblica que está em Efésios capítulo 1, versículos 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor, descobrindo-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória,
nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Irmãos, no tópico 1 dessa lição, nós vamos ver a nova posição das pessoas. Eu não vou chamar de cristão, porque o cristão já é aquele que aceita, mas de todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que outrora estavam afastados, separados de Deus e agora estão em Cristo. Estão em Cristo. A nova posição, qual que é a nossa posição diante de Deus após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que oportunizou que alcançássemos essa posição? É importante nós entendermos, irmãos, que o sacrifício de Jesus na cruz, a morte e a ressurreição de Cristo, ela não é o único ato que vai nos proporcionar essas bênçãos espirituais. Na verdade, essa morte e ressurreição, ela abriu a possibilidade, mas se não houver confissão e se não houver redenção da nossa parte, se não aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, infelizmente nós estamos anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, a possibilidade está aí, a oportunidade está aí, a porta está aberta, o caminho foi inaugurado por Jesus Cristo, mas é necessário também que haja confissão de nossas partes e aceitação de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aceitando esse Jesus, confessando que Ele é o Filho de Deus, santo, irrepreensível e suficiente para nos salvar, qual que é a nossa nova posição diante de Deus? Esse que é o primeiro tópico da lição. Pois bem, aqui no primeiro item, no item 1, o comentarista da lição chama de doxologia. Doxologia que seria uma manifestação de louvor, uma manifestação de adoração. Ele chama a atenção para o fato de que o apóstolo Paulo inicia essa carta, no versículo 3, fazendo uma manifestação de louvor e adoração a Deus, quando ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então aqui é possível destacar que Paulo está adorando a Deus, Deus Pai, confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque ele diz Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e agradecendo a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido na pessoa de Jesus Cristo. E essas bênçãos, irmãos, são o item 2 já do tópico 1, que aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para que a gente possa destacar alguns versículos que não estão aqui na lição. Então eu peço aos irmãos que estão acompanhando, se estiverem com a Bíblia aí na mão, que acompanhem também a leitura. Quais são as bênçãos que o apóstolo Paulo fala aqui nesses primeiros versículos da carta aos Efésios? Primeiro, ele diz que Deus nos elegeu para sermos santos. E aí eu quero convidar os irmãos para que nós possamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz assim: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Curioso, irmãos, notar que no versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, ele diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, a fé é que nos tem conferido todas essas bênçãos. E o apóstolo Pedro,
está falando aqui de vida espiritual. E aí ele, tratando da vida espiritual, ele diz que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus também é santo. Então essa primeira bênção que o Senhor nos confere e que está confirmada, eu gosto de fazer essa comparação, irmãos, para nós entendermos que a Bíblia não pode ser lida de forma isolada. Pelo contrário, ela tem que ser estudada de uma maneira que entendamos que tudo que está aqui está em ampla harmonia. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que uma bênção que o Senhor nos conferiu foi um chamado, uma eleição para sermos santos. Algo que só é possível pela providência do Espírito Santo. Porque se não tivermos o Espírito Santo em nossas vidas, de modo algum poderemos ser santos, já que a nossa natureza está inclinada ao pecado desde a queda no Éden. Segunda bênção, nos predestinou para sermos filhos. Aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo está chamando a atenção para essa graça maravilhosa, que é poder ser chamado filho de Deus. Eu convido os irmãos a lermos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Todos os irmãos conhecem, que diz: mas a todos os que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mais uma vez, repito, é mediante a fé que nós alcançamos a graça de sermos convertidos por Deus em Jesus Cristo, e aí nós podemos usufruir dessa bênção que é ser chamados, e não só ser chamados, irmãos, sermos feitos filhos de Deus. Não há nada mais importante do que termos um Pai que é o nosso Deus, um Pai que é dono de todo o poder e que nos tem abençoado dia após dia. E por que é uma bênção espiritual, irmãos? Ninguém aqui, nenhum de nós, mesmo tendo aceitado esse Jesus, foi registrado como filho de Deus. Ninguém foi lá no cartório, lavou uma certidão de nascimento e diz: a partir de hoje eu sou filho de Deus, está lá como Pai, Deus, Yahvé. Não, é uma bênção espiritual justamente porque não está nesse mundo físico. Nós podemos usufruir e senti-la, mas no mundo espiritual, é bênção do céu, bênção celestial. Pois bem, irmãos, Ele nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos seus filhos. 3. Nos fez agradáveis para si. Agora, já não estamos mais numa posição de oferecer algo que não chega a Deus de forma agradável. O sacrifício de Jesus nos tornou, ou nos deu a possibilidade de estarmos diante de Deus de forma agradável. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, para que os irmãos possam acompanhar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, agora nós temos essa possibilidade de oferecer sacrifícios espirituais que cheguem a Deus de forma agradável. Não que cheguem a Deus de forma desprezível, mas que Ele se agrade, que Ele receba de bom grado. Essa é mais uma bênção espiritual que o Senhor Jesus nos conferiu. Então, nos elegeu para sermos santos, nos predestinou a sermos seus filhos, nos fez ou nos deu a possibilidade de nos mostrarmos, nos apresentarmos diante de Deus de forma agradável. Outra bênção, redenção e remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, foi pelo sangue de Jesus que fomos feitos justos diante de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz que havia uma cédula de dívida, mas que Jesus a rasgou na cruz do Calvário.
a dívida que ninguém poderia pagar, a dívida que ninguém conseguiria remir. Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário e o seu sangue é que foi a moeda que nos comprou. Então, como diz o apóstolo Pedro, não foi com carne, não foi com ouro, mas foi com o sangue precioso do Cordeiro que fomos justificados e fomos feitos justos, redimidos diante de Deus. Essa é mais uma bênção. Outra bênção que Jesus Cristo nos proporcionou, revelou para nós a palavra da salvação, ou seja, o Evangelho, as boas novas. Foi Jesus quem trouxe essa novidade, essa esperança, as boas novas que tanto aguardávamos. Outrora a humanidade estava perdida e sem esperança, mas quando Jesus veio, Ele trouxe esse Evangelho, essas boas novas, e nos proporcionou, ou nos possibilitou alcançarmos, termos esperança de algo melhor, termos esperança de que Deus agora não olha para nós como injustos e como ímpios, mas que olha para nós cobertos com o sangue de Jesus Cristo, e aí Ele nos vê justos e feitos santos pelo sacrifício de Jesus. Outra bênção, irmãos, e aqui eu quero que os irmãos se atentem, porque vou tratar também já do tópico 3 da lição, nessa bênção aqui, irmãos. O tópico 3 da lição vai tratar do Espírito Santo como penhor da nossa herança. Mas como aqui a gente já pode falar do selo do Espírito Santo, eu já vou tratar do tópico 3, para que a gente tenha uma didática que possibilite que as ideias se encaixem. Pois bem, falei das bênçãos, recapitulando, espirituais até aqui, que Deus nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos seus filhos, nos possibilitou apresentarmos diante de Deus de forma agradável. Jesus Cristo foi a redenção e a remissão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus Cristo revelou as boas novas, o Evangelho da graça. E agora, irmãos, Ele selou com o Espírito Santo a promessa da salvação. O Espírito Santo é, portanto, o penhor dessa salvação. O selo aqui, que o apóstolo Paulo está falando, é aquele selo que vai nas correspondências que iam, que hoje praticamente não existem mais correspondências, mas é um selo que antigamente se usava muito e na época que a Bíblia foi escrita muito mais. Escrevia-se uma correspondência ou um documento oficial e colocava-se um selo. Aquele selo significava que aquela correspondência tinha segurança, você poderia saber quem era o remetente daquela correspondência, você tinha segurança em receber aquela mensagem. Ele também significava a autoridade de quem está remetendo a correspondência, também o domínio daquela pessoa que vai remeter a correspondência sobre o conteúdo da correspondência e também a autenticidade, ou seja, saber que aquilo ali é original, foi escrito por aquela pessoa mesmo. Então, esse é o selo do Espírito Santo em nossas vidas, que nos dá a segurança, porque vem de Deus, autêntico porque o Espírito Santo é de Deus, a autoridade dele sobre as nossas vidas e o domínio dele sobre as nossas vidas. Então, quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos selou, ele está fazendo referência a esse selo que eram colocados em correspondências e em documentos oficiais e que, portanto, nos dá essas dimensões da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E também, meus irmãos, ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O penhor, os irmãos sabem que é uma espécie de garantia. Se alguém for hoje ao banco e tentar pegar um empréstimo, por exemplo, e o banco exigir um penhor, você vai deixar lá um bem que é seu, por exemplo, um veículo, e vai ficar como garantia. Se o irmão não pagar o empréstimo, o banco pega aquele veículo e fica para si, para garantir o empréstimo. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo é a nossa garantia, a garantia da nossa herança, a garantia da nossa salvação, que Deus o enviou
para nos garantir, dizendo: olha, eu prometo a vocês, e como se a minha palavra já não fosse suficiente, que a palavra de Deus é suficiente, ainda estou enviando como garantia, como penhor, o meu Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui em nossas vidas, daqueles que recebemos a Deus, confessamos Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador. O Espírito Santo habita em nós. Então ele é o penhor da nossa herança e da nossa salvação. Meus irmãos, no item 3, ainda do tópico 1, o apóstolo, o comentarista da lição, está dizendo que tudo isso que nós recebemos, todas essas bênçãos espirituais, o selo do Espírito Santo, tudo isso está de acordo, tudo isso está ligado à pessoa de Jesus Cristo. O item está chamado da nova condição. Então, uma condição em Cristo Jesus. Não podemos cair no erro de achar que porque Deus nos conferiu essas bênçãos, estamos agora livres ou autossuficientes sem Cristo. Pelo contrário, tudo isso aqui está passando por Cristo. Tudo isso aqui é revelado e nos é conferido por Cristo. Se um dia abandonarmos, irmãos, a Cristo, que Deus nos tenha misericórdia para não fazermos isso, nós perdemos tudo, porque é em Cristo, é por meio de Cristo. A obra é dele e a obra não é nossa. O tópico 2 está intitulado de uma vida cristocêntrica nesse mundo, ou seja, uma vida voltada inteiramente para Cristo, uma vida voltada inteiramente à pessoa de Cristo. Essa é a ideia que o título do tópico 2 nos dá. E aí o comentarista separa aqui alguns itens, para que os irmãos acompanhem na revista. Nós estamos no tópico 2, item 1, ele chama de revelação do mistério. A vinda de Jesus à Terra revelou alguns mistérios que outrora estavam ocultos e descortinou aquilo que outrora nós não enxergávamos. A vinda de Jesus nos revelou. Só para citar, irmãos, alguns mistérios que foram revelados com a vinda de Jesus à Terra, porque isso não é o foco da lição, mas só para citarmos algo que estava oculto, algo que estava, os irmãos imaginem, atrás dessa cortina que está aqui atrás de mim e que ninguém poderia enxergar, ninguém conseguia enxergar. Os profetas do Antigo Testamento viam como uma espécie de sombra. Nem sempre os profetas sabiam exatamente o que estavam vendo. É por isso que muitas vezes a gente vai ler o livro do profeta e a gente vai ver que ele faz ali uma descrição literal daquilo que ele viu, e se não tiver, irmãos, uma atuação do Espírito Santo para nos revelar, nós não conseguimos entender. Então o profeta via uma sombra, ele via um tipo daquilo que iria se revelar, e se revelou em Jesus Cristo. Quais mistérios foram revelados? Somente alguns. O primeiro mistério é do próprio Deus encarnado, um Deus que se fez carne e habitou entre nós. O outro mistério, a incredulidade de Israel como a nação eleita inicialmente para propagar a existência de um Deus uno, para mostrar a todos que existia um Deus uno e verdadeiro, acabou se mostrando incrédulo a esse Deus que se fez carne. Então, quando os profetas falavam lá atrás que Israel não reconheceria o Messias, se revelou em Jesus Cristo a incredulidade do povo judeu. Outra revelação, a unidade em Cristo de judeu e gentil. O povo de Israel jamais poderia imaginar que em Cristo todos os povos seriam unidos. Tanto que nós vemos após a vinda de Cristo chamando os apóstolos, Pedro andando e aprendendo com Cristo dia após dia. Nós vemos que em um determinado momento ele entra em um conflito seríssimo com o apóstolo Paulo, porque Pedro estava ali do lado dos judeus, alguns judeus ainda muito ortodoxos e conservadores, que não admitiam muito de forma plena a salvação
dos gentios. Admitiam que seriam salvos, mas ainda se imaginavam como uma categoria especial diante de Deus. Então esse mistério foi revelado. Esse mistério de que em Cristo Jesus, não importa se você é grego, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, o que importa é que você crê em Jesus Cristo. E em Jesus nós fomos feitos um. Onde? Na igreja. A igreja como corpo único de Jesus Cristo. Mas esse mistério foi revelado. Outro mistério que nos foi revelado foi o arrebatamento da igreja. Algo que estava encoberto no Antigo Testamento. Após a vinda de Jesus Cristo também nos foi revelado. Esses são alguns, irmãos, dos mistérios que nos foram revelados. Outra coisa, no item 2, do tópico 2 ainda, o comentarista fala em plenitude dos tempos. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que em Cristo Jesus tudo se faz perfeito e é alcançada a plenitude dos tempos. Em outras palavras, tudo aquilo que Deus programou inicialmente, tudo aquilo que Deus planejou inicialmente será cumprido em Jesus Cristo. A natureza voltará a ser perfeita, a ordem das coisas voltará a ser perfeita. Deus exercerá de novo toda a sua autoridade, todo o seu império na terra. Então, a plenitude dos tempos é isso. Aquilo que Deus planejou lá atrás, que foi corrompido pela má atitude do ser humano, vai ser de novo colocado em prática em Jesus Cristo. Já iniciou esse plano quando Jesus veio à terra, morreu e ressuscitou. Mas essa boa obra ainda está por ser completada quando Jesus voltar para exercer o seu domínio direto e real aqui nessa terra. Essa é a plenitude dos tempos. Tudo voltará a ser como Deus um dia planejou. E, por fim, irmãos, já que eu já falei do tópico 3, ainda no item 3 do tópico 2, o comentarista fala que tudo isso é para a glória de Deus. E de fato, todas essas bênçãos, tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou é para a sua própria glória. Não podemos cair no erro de pegarmos essa glória para nós mesmos. Portanto, irmãos, só para fazer a leitura e não ficar nas minhas palavras, o texto que todos os irmãos conhecem, do capítulo 11, versículo 36, da carta de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo Paulo diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O profeta Isaías vai dizer que a glória é de Deus e que ele não a divide com ninguém. Portanto, todas essas bênçãos que o Senhor nos conferiu, todas essas bênçãos que Jesus nos proporcionou, são sobretudo para a glória de Deus. Irmãos, para concluir, nós podemos identificar que o plano divino que foi revelado em Cristo Jesus nos proporciona bênçãos e glórias inalcançáveis por nós mesmos, coisas que não estão palpáveis, não podemos perceber, não podemos tocar, não com com os nossos sentidos falhos e limitados humanos, mas se estivermos com o coração voltado para Cristo, nós podemos ver quão maravilhoso e quão grandioso é isso que o Senhor tem nos feito, e que isso possa nos conduzir a exaltar, bendizer e glorificar o nome do Senhor, como o apóstolo Paulo fez aqui logo ao início, quando ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as considerações que eu tinha para fazer da revista. Eu afirmo aos irmãos que temos tentado fazer de forma resumida e sintética, para que não caia no problema da dispersação aí dos irmãos, já que essa transmissão online ela pode ser um pouco enfadonha, pode ser um pouco cansativa. Eu prefiro, obviamente, o contato físico e próximo, mas certamente quando esse problema passar, nós teremos a oportunidade. Então, irmãos, em resumo é isso. Não sei se há alguma dúvida, se há alguma pergunta anotada. Se não há, nós vamos encerrar. Agradeço àqueles que puderam participar. Lembro que essa é uma necessidade do povo de Deus, ouvir a palavra do Senhor, aprender na escola bíblica.
A escola bíblica, a metodologia é de ensino, não é de pregação. O ensino é mais frutífero quando nós podemos ter uma intercessão, mas infelizmente nós estamos passando por esse momento e não podemos. De qualquer modo, irmãos, estou à disposição. Se houver alguma dúvida, os irmãos repassem para que os irmãos tenham contato e nós responderemos na medida do possível. No próximo domingo, lição de número 3, eleição e predestinação, mais um professor virá aqui para ministrar. E aí eu agradeço aos irmãos e vou convidá-los para encerrar com oração, e logo após nós já poderemos encerrar a transmissão. Maravilhoso Deus que está no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos conferiu nesta manhã, Pai, que ainda que rapidamente passarmos um pouco os olhos nas Tuas Escrituras, agradecermos a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos conferiu de forma espiritual, Pai, por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus, por ter se disponibilizado para ofertar esse sacrifício agradável a Deus, nos fazer justos diante dele e nos proporcionar todas essas bênçãos. Pai que estás no céu, nos dê força, nos dê coragem para passar por este momento e permanecermos firmes, Pai, pois sabemos que quando isso tudo acabar, estaremos mais fortes, Senhor Jesus Cristo. Continua conosco, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.